Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Hoje a gente mergulha na história de Vera Cooper Rubin, sabe? Uma astrônoma que, nossa, mudou a forma como a gente vê o universo. Temos aqui um material bem completo sobre ela, então a nossa missão aqui é entender o essencial das descobertas dela, principalmente, claro, sobre a matéria escura, e também falar da batalha que ela travou contra o machismo na ciência. Vamos lá desvendar isso. Exato. E olha, a importância dela é gigantesca. As fontes chegam a falar numa mudança em escala copernicana, sabe? Tipo, uma virada de chave mesmo na nossa visão do cosmos. Ela basicamente mostrou pra gente que o que a gente enxerga do universo é, assim, só a pontinha do iceberg. Meio como Copérnico fez, né? Tirando a Terra do centro de tudo. Perfeito. Vamos começar então pelo ponto central, né? A descoberta da matéria escura. Lá por 1965, na Carnegie Institution, a Rubin começou a investigar a rotação das galáxias espirais. A física que a gente conhecia, bom, ela dizia que as estrelas mais longe do centro deveriam girar mais devagar. Tipo os planetas no sistema solar, né? Isso. Essa era a expectativa lógica. Para testar isso, ela e o Kent Ford usaram um espectrógrafo super avançado na época. Eles mediam a velocidade das estrelas, focando naquelas regiões H e I, que são berçários de estrelas, né? Usavam um efeito Doppler, sabe? Analisando como a luz mudava de frequência por causa da velocidade da estrela, tecnologia de ponta para a época. E aí, olha só, que o negócio fica realmente interessante, porque as medições deles revelaram algo assim totalmente inesperado. Publicaram primeiro em 1970 e depois reforçaram em 1980 com um estudo maior, de 21 galáxias. Os dados mostraram as tais curvas de rotação planas. Exatamente. Ou seja, as estrelas lá na borda da galáxia giravam tão rápido quanto os que estavam pertinho do centro. Isso não fazia sentido nenhum pela física conhecida. Pois é. E a implicação disso era, assim, bombástica. A massa que a gente conseguia ver, estrelas, gás, poeira, não tinha gravidade suficiente para segurar essas estrelas girando tão rápido. Elas deveriam, sair voando. As galáxias deveriam estar se desmanchando, sabe? A conclusão da Rubin foi direta. Tinha que ter muito mais massa ali. Algo que a gente não via. A matéria escura. Justamente. A matéria escura. É verdade que o Fritz Zwicky já tinha proposto essa ideia lá nos anos 30, né? Mas assim, foi meio ignorado na época. Foram as evidências da Rubin, os dados observacionais dela, super rigorosos, que finalmente convenceram a comunidade científica. O fascinante é ver como a observação cuidadosa mudou tudo. Então quer dizer, o Zwicky lançou a semente, mas foi a Rubin quem fez a planta crescer e dar fruto, com a prova que ninguém podia mais negar. Exatamente essa a ideia. A força dela estava nos dados, na meticulosidade. Mas olha, essa clareza científica toda contrastava muito com as dificuldades que ela enfrentava pessoalmente, né? Nossa, sim. A trajetória dela é marcada por um sexismo, assim, absurdo. Foi rejeitada por Princeton no doutorado porque eles simplesmente não aceitavam mulheres no programa de astronomia na época. Dá pra acreditar? É revoltante. Teve professor falando para ela ficar longe da ciência. Em Georgetown, onde ela fez o doutorado depois, tinha áreas do campus que eram proibidas para mulheres. Dificultava até para ela encontrar o orientador dela. Uma luta constante. E tem aquela história famosa, né? No Observatório Palomar, em 1965. Não tinha banheiro feminino. Ela foi lá e colou uma sainha de papel na porta do banheiro masculino. Um ato pequeno, mas super simbólico. Totalmente. E o mais impressionante é como ela pegou toda essa frustração, essa dificuldade, e transformou em ação, em advocacia. Ela não ficou quieta, não. Pressionava para ter mais mulheres palestrantes em conferências, sabe? Lutou pela eleição de mulheres para a Academia Nacional de Ciências. Ela mesma foi a segunda astrônoma eleita, lá em 1981. Que força! E virou uma mentora incrível para muitas jovens cientistas. Ela sempre dizia: metade de todos os cérebros estão nas mulheres. Uma frase marcante.
E essa luta dela, infelizmente, continua super atual. Teve até uma controvérsia recente, agora em 2025, né? Com a biografia dela no site do observatório que leva o nome dela, chegaram a tirar as menções sobre as barreiras de gênero que ela enfrentou. Depois voltaram atrás, mas mostra como essa questão ainda é sensível. É inacreditável pensar que essa discussão ainda existe, né? Mas apesar de tudo isso, ela teve sim reconhecimento importante em vida. Ganhou a Medalha Nacional de Ciência em 93. Sim, um prêmio importantíssimo nos Estados Unidos. E a medalha de ouro da Royal Astronomical Society em 96. Foi a primeira mulher a receber desde a Caroline Herschel, lá em 1828. Pensa, mais de 160 anos depois, um feito histórico, sem dúvida. E as homenagens póstumas continuam, né? O Observatório Vera C. Rubin, lá no Chile, que vai ser fundamental para os próximos passos da astronomia, tem até moeda de 25 centavos nos Estados Unidos com o rosto dela, agora em 2025, e uma região em Marte chamada Crista Vera Rubin. Sim, o reconhecimento veio em várias formas, mas aí entra a grande questão, né? O Prêmio Nobel de Física. Muita gente considera a ausência dela na lista de laureados uma omissão, assim, gritante. Sempre falam disso. Por que será que ela não ganhou? Bom, o debate é complexo, né? Tem quem aponte para um possível viés de gênero, que infelizmente ainda existe na ciência. Outros falam que a descoberta foi indireta, porque ela inferiu a matéria escura, não a detectou diretamente. Mas peraí, o Nobel de 2011 não foi para energia escura, que também é uma descoberta indireta. Exatamente. Esse argumento da descoberta indireta fica meio complicado por causa disso. Outro ponto é que foi um trabalho colaborativo, né, com o Kent Ford e outros. Mas a ciência de ponta hoje é quase sempre colaborativa. Isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre como o reconhecimento científico é distribuído, quais são os critérios, né? A própria Rubin, pelo que as fontes indicam, parecia mais preocupada com o impacto duradouro dos dados dela do que com prêmios. Faz sentido. Então, resumindo, o legado dela é duplo, né? Ela não só revolucionou a nossa compreensão do universo, provando a existência da matéria escura com as curvas de rotação planas, mas também escancarou as portas para muitas mulheres na ciência, lutando contra o preconceito e mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive observando galáxias distantes. Então, o que tudo isso significa? Significa que ela mapeou o universo invisível e, ao mesmo tempo, tornou a própria ciência mais visível e acessível para as mulheres. Um legado e tanto. Com certeza. E para a gente pensar, fica uma reflexão final, né? A natureza dessa matéria escura que a Rubin provou existir de forma tão elegante continua sendo um dos maiores mistérios da física atual. A gente sabe que está lá, mas não sabe o que é. Curiosamente, parece que a própria Rubin tinha uma preferência por explicações que talvez modificassem as leis da gravidade de Newton em escalas muito grandes, em vez de apostar em novas partículas exóticas. Mas a busca continua intensa. A pergunta que fica é: o que vai ser preciso para a gente finalmente entender essa ignorância cósmica, como ela mesma chamava, que Vera Rubin quantificou e nos desafiou a desvendar? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!